Boa tarde, gente. Eu estou aqui em Vevey hoje conversando com a Adriane Lorenz, que é uma profissional aqui na Suíça, jurista, há mais de 20 anos, né, Adriane? É um grande prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu admiro já a Adriane há muitos anos, assim, que eu estou aqui acompanhando o trabalho dela nas redes sociais. Ela é muito movida, é uma pessoa muito dinâmica. E a gente se conheceu através do Café Oxitocinas, né? E aí eu pude conhecer ela pessoalmente, conhecer o trabalho que ela faz, e é uma pessoa muito importante para a comunidade brasileira, imigrante, aqui na Suíça. Então, muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Paula, pelo convite. E vamos lá. Vamos lá. Então, tenho aqui minha colinha, né? Que são várias perguntas que eu gostaria de fazer para você, porque eu acho que muitos de nós, assim como eu, a gente conhece só um aspecto da Adriane. E ela tem, assim, vários aspectos muito interessantes, é uma pessoa muito empreendedora. E então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse lado da Adriane. Primeiro eu queria saber, assim, de onde você vem, como você veio parar aqui na Suíça. Conta um pouquinho da sua história também, pessoal e profissional, para a gente se identificar. Eu venho do Rio Grande do Sul. Eu vim para a Suíça em 2004 e o que me trouxe para cá é que eu trabalhava na universidade, eu era professora e eu, naquele momento, queria seguir a carreira acadêmica porque era aquilo que eu conhecia. E aí eu vim para a Suíça para fazer um mestrado Que interessante. em Direito. Sim. E fiz esse mestrado em Lausanne. Você já falava francês? Já veio assim Eu já preparada? tinha estudado francês lá, 2 anos na Aliança Francesa, mas quando eu vim para cá, parecia que o idioma era outro. Imagina. Também tem uma diferença, né, do francês falado na Suíça e o francês da França? Porque na parte alemã a gente sente muito isso, existem dialetos, né? Aqui não existem dialetos, mas eu acho que a pronúncia também muda um pouco, não? É que era dado por professores brasileiros com sotaque brasileiro. Sim. E aqui a dinâmica é outra, é um sotaque realmente dos nativos. Sim. E muito rápido, Sim. né? Sim. Tem que estar... A dinâmica é bem outra. E você veio então fazer esse mestrado? Vim fazer esse mestrado. E aí você ficou aqui direto, como foi? Sim, eu fiquei aqui para seguir a carreira, né? Depois do mestrado, fazer um doutorado. E pelas circunstâncias da vida, eu não fiz o doutorado e comecei a trabalhar na Suíça. Primeiramente, não foi na área jurídica. Que interessante. Não foi na área jurídica. Eu vim para cá e eu tanto estudei o idioma, mas tanto mesmo, que eu me lancei como tradutora. Você percebe que você tem um pouco de sotaque francês falando português? Alguém já te falou isso? Já Sim, falo. É muito fofa, muito charmosa. Já falo. Eu sempre digo, minimizo e digo, não, é o meu sotaque gaúcho. Não seria isso. E aí foi o meu primeiro movimento no empreendedorismo, né? Foi a minha primeira atividade. E o que aconteceu? Eu enviei 400, em torno de 400, eu não quero exagerar que é 500, eu acho que são 500, mas não quero exagerar, cartas dizendo que eu era tradutora, formada da área jurídica. Dessas 400, 500, eu recebi uns 10 retornos. Nossa. E 2 me valeram muito a pena. Oferecendo seus serviços, mandando seu Como currículo? tradutora, eu nem... Português, francês. Português e francês, nem enviei o meu currículo. Me lancei assim. Aí eu recebi 2 retornos. Um foi da comuna. Que interessante. A da comuna, o senhor da comuna disse: nós precisamos de tradutor para as escolas.
que interessante. E por um bom tempo eu fui a única tradutora de português-francês para as escolas, reuniões de pais. Sim. E A comunidade portuguesa é muito grande aqui na parte francesa da Suíça, né? É muito grande. Muito grande mesmo. E a outra carta foi o Ministério Público. Olha só! O promotor me telefonou, mas essa carta você pode enviar o seu currículo. Tudo bem, enviei o currículo. Aqui na Suíça a gente não precisa enviar os documentos, nada. Fiz um CV de 2 páginas, que é o máximo que a gente normalmente envia. E aí eu me tornei a intérprete oficial do Cantão de Friburgo. Que massa. Então, dessas 14, 15 cartas... Então, sua trajetória profissional aqui na Suíça começou como tradutora e intérprete? Assim, empreendendo como tradutora. Aí eu fui fazer as traduções, como a gente faz faz parte da lista da polícia, do Ministério Público, dos tribunais, faz parte dessa lista. Comecei a fazer as audiências, audições na polícia, Ministério Público, e aí eu comecei a entrar em contato com a área jurídica, que é a minha área, sempre foi a minha área do Brasil. E ali eu fiquei vendo, mas acho que é possível, não, realmente é possível. Eu fiquei desmistificando. Claro que bate a síndrome do impostor, não, isso não é para mim, não, isso é só para eles, Sim. Não, eu não estou na posição certa. Mas é preciso ter coragem. E depois eu me lancei na área jurídica. Nossa. Então você, assim, uma pergunta, né, que eu gostaria de fazer. Você decidiu ser empreendedor ou empreender na Suíça pela oportunidade que você viu ou por necessidade, por não ter conseguido um trabalho direto, ou você nem chegou a tentar? Você decidiu, não, é isso que eu quero fazer e é assim que eu quero trabalhar? Pelas duas coisas. Entendi. Eu tentei várias coisas, eu lancei para o universo várias coisas. E o que se apresentou, eu peguei. Excelente. Eu peguei. Qual foi o tema do seu mestrado, a área? Direito europeu e internacional econômico. Olha só. E lá dentro também estudamos uma parte da Suíça. Muito interessante, muito legal. Muito bom. E quais foram as principais dificuldades, assim, que você encontrou ou vivenciou, coisas que você não tinha pensado e queria passar e que de repente você passou? Ou também facilidades que você se surpreendeu? Porque muitas vezes a gente coloca muita entonação na dificuldade, mas às vezes a gente tem facilidades também, né? Como que a Suíça te recebeu? Você falou que mandou 400 cartas, recebeu já o retorno de 2, mas ao mesmo tempo de 2 instituições muito sólidas e sérias, né, que te proporcionaram, eu acredito, um trabalho com valor, né, um posicionamento interessante para a carreira que você começou a desenvolver como tradutora, né, com um posicionamento bem interessante. Mas assim, você sentiu alguma dificuldade ou facilidade em empreender na Suíça, nessas 2 áreas? Você acha que no Brasil seria diferente? Por exemplo, se eu tivesse ficado no Brasil, na universidade em que eu trabalhava, eu era advogada, mas dentro da universidade. Por causa que eu fazia as audiências do escritório onde os alunos estagiavam. Entendi. E aí eu trabalhava 100%, 40 horas por semana, Sim. Então não era empreender. Não. Quem sabe eu teria ficado minha vida inteira lá, não teria empreendido. O que a Suíça, eu acho que proporciona, que você disse, foi a oportunidade e necessidade, foram as 2 coisas. Então aqui a gente tem que se reinventar, ainda que dentro da sua área, ou seja, fazer coisas, encontrar o nosso caminho, Sim. ainda que dentro da área, tem que encontrar o caminho. Sim. Então talvez eu não tivesse empreendido no Brasil, eu não teria talvez empreendido como empreendi Sim. aqui, na área da tradução, na área do interpretariado e também na área jurídica. Sim. Então, dificuldades ou facilidades, dificuldades que
toda migrante tem, que raras não tem. Eu tive também, da adaptação aos costumes, ao idioma. A cultura. É cultura, entende? Até a cultura profissional, né? Inclusive a cultura profissional, até a gente achar, não, essa é a minha via, esse é o meu caminho, aqui eu me sinto confortável. Sim. Então, não é uma construção. Sem dúvida. Não é que a gente cai de paraquedas aqui, Nada tá da tudo noite bem, pro tá dia. tudo muito lindo. Não, isso é uma construção, é uma evolução. Sim. O que eu achei interessante é que a Adriane falou que ela foi atrás, né? De encontrar o trabalho, né? Você mandou essas 400 cartas, você não ficou respondendo vaga de trabalho somente, o que é super válido, mas ela criou o trabalho dela, né? Então essa, para mim, é um movimento muito importante, né? A gente não só reagir, né? As coisas que acontecem, aqui estão procurando alguém para fazer isso, ou então tem esse trabalho aqui, alguém me diz, não, eu vou buscar, eu vou atrás das pessoas, oferecer meus serviços sem elas saberem que eu existo. É isso, eu sou essa pessoa, é isso que eu faço, né? E você criou duas oportunidades que até então você não sabia que existiam. Não é que você respondeu um anúncio de trabalho, você criou esse trabalho, isso é muito legal. E a reação na vida é muitas vezes o fruto da ação que a gente teve. Sim. Se a gente não provoca o outro a ter uma reação ou de um sim ou um não, porque o não também pode ser benéfico para a gente procurar uma outra via que não aquela. Sim. Então a gente vê, não, aquela via não é para mim, mas a reação muitas vezes relativa à ação que a gente teve. Sim. E a gente tem que sempre, eu acho que, ter a certeza de que tudo a gente faz tem um sentido. Você não está trabalhando na área específica do seu mestrado, mas com certeza esse mestrado te abriu a cabeça, fez você conhecer pessoas, fez você conhecer mais sobre a cultura local e entre outras coisas que eu não poderia nem dizer, né? Porque foi você que vivenciou, né? Às vezes a gente faz uma coisa lá atrás e depois, de repente, a gente não consegue usar, mas lá na frente a gente vai ter essa possibilidade, né? Eu falo que o mundo é redondo, porque nada que a gente faz é em vão. Exatamente, ou seja, criou a coragem para agir, ou seja, criou laços, conhecimento, não só o conhecimento teórico da área, mas o conhecimento da sociedade, de como as coisas funcionam, de como as coisas... enfim, funcionam na Suíça em todos os seus aspectos. Sim, sem dúvida. Muito interessante. E você, assim, eu acredito, pelo pouco que eu te conheço, mas a sua personalidade, que você é muito dinâmica, né? Você é muito acessível, assim, para pessoas sérias, né? Para pessoas sérias, gente. Ela é muito acessível, sempre procurando ajudar quando ela pode, né? Para mim você tem essa alma empreendedora, esse bichinho de dentro, de inconformismo, de querer fazer as coisas diferentes, de querer fazer as coisas do seu jeito, né? Para mim é muito difícil pensar na Adriane, 30, 40 anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, pelo pouco que eu te conheço. Você teve alguma inspiração na família? Eu acho que nós brasileiros que somos, né, pertencemos a esse caldeirão cultural do Brasil, com tantas culturas diferentes, a gente tem esse bichinho, né, do empreendedorismo, de se virar, não só quando a gente mora fora, a gente vê no Brasil mesmo, né, as pessoas tentando se virar para sobreviver, criando soluções. A gente pensa muito na solução, não tanto no problema, né, a gente quer resolver, às vezes a curto prazo, né? Às vezes um planejamento um pouco mais a longo prazo seria mais interessante, mas você teve alguma pessoa que te inspirou nessa vida empreendedora ou não? É algo assim inato? Sua família tem alguém que empreende, que tem esse jeito? Olha, eu já pensei nessa pergunta e assim, talvez seja a minha mãe. A minha mãe, eu lembro, quando eu era pequena, realmente ela empreendeu. Ela empreendeu, eu acho que pode ter sido ela, sim. E eu lembro, assim, que acho que na escola também, por isso eu acho o papel dos pais, que se a criança faz tem a fase que elas fazem a pulseirinha, querem vender, né? Então deixa ela fazer, ela vende eu sempre compro, vende pro tio, pra tia, né? Isso já começa um empreendedorismo ali. Com certeza. Quando eu era pré-adolescente na escola, nós íamos fazer uma viagem para Foz do Iguaçu.
E eu, inclusive, me tornei a líder da classe porque eu comecei a implementar as coisas para essa viagem. E uma delas era vender bolos. Sim, para arrecadar dinheiro, na recreação, de recursos para exatamente. Viagem. Que legal. E aí cada um tinha o seu dia para trazer, né? E depois era o dinheiro, era dividido entre todos. E eu vinha não só no período em que eu estudava, eu vinha no período da tarde, só eu vinha, e aí eu vendia lá os bolos, mas claro, tudo era dividido por todos, a solidariedade. Então já começa ali. Sim. E já começa de pequeno, então acho importante os pais, os tios, os próximos, né? Motivarem. A família motivar, a criança, o adolescente, no futuro ela pode ser uma empreendedora, ou ao menos ela não vai se bloquear no momento em que for empreender. Sim. Você contou que você se preparou, né, para fazer esse trabalho de tradução e intérprete. Você também teve que fazer, porque devem ter muitas pessoas assistindo esse vídeo que também são advogados ou eram advogados no Brasil, né, no Brasil, e aqui na Suíça vieram acompanhando um parceiro ou uma parceira, ou de repente vieram por outras oportunidades, mas gostariam de atuar na área de alguma maneira. Como que você, depois de já ter se consolidado como tradutor e intérprete, migrou de volta para a sua área jurídica? Como que foi esse caminho, se você puder contar? Eu ainda sou tradutora e intérprete porque está no meu sangue, o que eu vim descobrir aqui na Suíça. Quem sabe se eu estivesse no Brasil não teria descoberto. Olha só. Ainda permaneço, uma das coisas que eu gosto também. Para a área jurídica, foi essa questão, veio vindo a coragem, né? Veio vindo a coragem. Eu acho que, assim, muitas vezes na vida, não é tanto o conhecimento que se precisa, mas é a coragem. Sim. Porque a oportunidade, ela passa e eu não tenho a coragem de pegar, mas alguém menos qualificado que eu vai pegar essa oportunidade e depois é um sentimento que eu não suporto ter, me lamentar de não ter pego a oportunidade. Eu pego a oportunidade se ela passa por mim e depois eu vou fazer de tudo para exercer da minha melhor maneira. Eu sou assim. Eu também sou assim. Eu nunca me arrependo de ter feito. Posso ter quebrado a cara, mas no final eu falo, pelo menos eu fiz. Eu fui lá e fiz. Eu não consigo deixar as coisas e ficar com aquele fantasminha atrás. Né? E aí foi na área jurídica e estou muito feliz. Você teve que fazer um curso para ser jurista na Suíça? Teve que... Não, na Suíça, como funciona? Para agir como jurista, a gente tem que ter o conhecimento da legislação suíça, porque você tem uma responsabilidade com os clientes, com a vida deles e com o futuro deles. Sim. Então, claro que é preciso ter uma formação, não é necessário ter uma formação, mas a questão da ética com o seu cliente faz com que você tenha uma formação naquilo que você trabalha, ou seja, ou você pode até ser um autodidata e estudar sozinho, você pode fazer um curso, mas você precisa ter o conhecimento necessário. Entendi. E não precisa fazer uma prova para ter um certificado da comuna? Não. Interessante. Claro que o profissional do direito, ele se sente mais legítimo em agir se ele tem um curso na Suíça, entendeu? É uma questão assim de legitimidade, inclusive para ele mesmo. Sem dúvida. Entendeu? Mas que é necessário, não vai vir um órgão, né? Cadê o teu diploma de jurista? Sim. Mas para ter uma certa e mesmo para você conseguir clientes, né? Como você vai conseguir clientes se você não tem essa legitimidade na prática? No sentido de conhecer muito bem o idioma, eu acho que o fato de você ser tradutor e intérprete só valoriza o seu trabalho como jurista, porque você entende muito da letra, do texto, né? E isso é uma habilidade, né? Porque é um idioma estrangeiro, então eu acho que isso só acrescenta ao seu trabalho, né? O valor do seu trabalho como jurista. Outra coisa assim, porque as autoridades suíças, elas têm o direito de
pedir a você um diploma na área. Eu já recebi essa solicitação e eu já enviei o meu diploma, e o meu diploma suíço. Então, entende? A gente se sente mais legítima em trabalhar. Sem dúvida. Porque eles têm o direito de pedir. Olha que interessante. Existe isso. Me conta então um pouquinho mais sobre o seu trabalho aqui. O que você faz, além da tradução e intérprete, você continua trabalhando para os órgãos governamentais, para escolas, para o ministério, ou você está mais aplicada às questões jurídicas? Explica um pouquinho o trabalho da Adriane. O que é jurídico, né? A gente tem que lembrar o que é o jurídico, o que é o direito. O jurídico, o direito é ligado à lei. Então, aquele fato concreto que está acontecendo com você, ele está ligado a uma lei. Por isso que a gente diz jurídico, o jurista. Você vai pedir uma aposentadoria, você tem a lei da aposentadoria. Você vai solicitar a sua naturalização suíça, existe a legislação da naturalização suíça. Então, isso é o jurídico, são trabalhos jurídicos. E eu tenho um leque enorme de trabalhos, tenho de serviços. Por quê? Eu vejo a pessoa como um todo. Ela é um contexto. A pessoa que vem até mim para uma orientação jurídica na área do direito de família, é preciso ver a situação migratória dela. Sim, a primeira coisa. A primeira coisa. Se ela se divorciar, o que vai acontecer com o seu permis? Ela vai poder ficar na Suíça? Não vai poder ficar na Suíça. Então, as áreas, elas são muito interligadas. Sim. Se a pessoa pretende se registrar com uma empresa individual, como a gente chama, uma autônoma também, está ligada. Os impostos, o imposto de renda, quais são os impostos? Está ligado a aposentadoria dela, está ligado um livro de caixa. Então, várias situações que faz com que são vários serviços, mas na verdade a pessoa ela é um contexto. Sem dúvida. Ela é um contexto, é como nós somos, a gente vai num médico, dói uma parte do corpo, mas nós somos um contexto. Quem sabe está doendo aqui porque o meu emocional não está bom. Isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vai procurando um profissional com um problema, uma questão específica, mas tem outras 3 questões antes que a pessoa não pensou e que são importantes para resolver aquele problema. Exatamente. Né? Isso é muito, muito importante. E eu acredito que em situações de medo, de receio, essas questões tristes de separação ou de não ter a legalização do visto, são momentos de estresse, né? E não deve ser um trabalho fácil, acredito eu. Não é fácil. Por exemplo, uma mãe, uma questão é a falta da informação. Sim. A falta da informação é uma coisa que pode matar. Sim. De uma maneira, falando metaforicamente, uma pessoa, sim, uma mãe, porque ela não dorme, porque ela tem pesadelos, porque, por exemplo, pode ser que o seu companheiro ele diga o que é muitas vezes: você é estrangeira, você vai perder o seu filho. Sim. Porque eu sou suíço, eu estou no meu país. Sim. Eu vou ficar, sou eu que vou ficar com ele, e aí eu vou ser mandada embora para a Suíça. E a falta de informação, ela gera muitos medos e muitos monstros. Sim. Sim. É importante ter a informação para começar. Sim, há uns meses atrás, uma pessoa que eu conheço está com problema de divórcio, e uma pessoa que não tem muita informação, e ela muito preocupada porque a outra parte estava aterrorizando ela, e ela veio me procurar e perguntou se eu conhecia, né, algum advogado que falasse português. E aí eu passei o seu contato, e aí você a orientou, você fez a primeira orientação, mas ela é do cantão alemão, né? Ela é de Solothurn, e aí você passou a orientação de uma outra profissional no cantão alemão, e a vida dela mudou, Adriane, a vida dela mudou a partir dessa orientação que você deu, profissional, né? Cobrando a sua hora, né? Porque não é um trabalho voluntário, é um trabalho profissional muito justo, né?
Então, você deu essa orientação para essa pessoa, que é uma pessoa simples, né, que trabalha na área de limpeza, e transformou a vida dessa pessoa. Resolveu? Não, ainda não, mas está no caminho. Está no caminho. Então, exatamente você contando, falando sobre isso, me veio esse exemplo na cabeça. Que era uma pessoa que estava em uma situação desesperada, assim, porque não sabia o que fazer, não tinha, mas agora ela tem informação, ela sabe o que fazer. Ela sabe o passo a passo, sabe que é um processo, que tem que esperar, que não vai ser fácil, mas pelo menos ela está sendo orientada. Exatamente. Né? A minha recompensa é quando eu escuto, e eu escuto frequentemente. Ai, era só isso. Ai, que bom. Ai, que peso que você me tirou da cabeça. Ai, eu não dormia. Ai, que bom. Sabe, isso é uma recompensa profunda para o profissional. Sim, e eu acho que procurar essa orientação é um investimento necessário, assim, sabe? Que é muito menos do que as pessoas pensam e é necessário, sem medo, né? Sem medo da sua situação, ser irregular, não importa. Procure uma pessoa idônea, né? No caso aqui a gente está conversando a Adriane, para te orientar, para começar, né? A te ajudar a ter uma luz no fim do túnel, né? Concordo. E entrando já nesse assunto, você tem o seu trabalho como Adriane Lorenz, jurista na Suíça, e recentemente você lançou o Migração e Direitos, né? Que o nome em francês eu não vou saber pronunciar direito. Como que é o nome em francês? Migration et droit. Conta pra gente um pouquinho sobre esse seu trabalho, a diferença, para as pessoas entenderem. O meu escritório é o Adriane Lorenz, o meu escritório. A permanência jurídica é um outro escritório que nós criamos, permanência jurídica. Permanência, ela vem da ideia. Existem permanências para locatários, permanências para consumidores, que é um momento, um dia, certas horas ao mês ou 2 dias ao mês em que os profissionais estão à disposição para orientar juridicamente as pessoas, juridicamente o que seja, o que está na lei em relação ao problema que elas estão passando. Isso, e aí, por que a gente criou isso? Porque justamente nós nos damos conta que para o bem-estar das pessoas também é necessário essa informação jurídica. Elas precisam ter mais acesso às informações que estão na lei. Para que o quê? Para dormirem melhor, para saberem como proceder na vida, para matarem os monstros e saberem o que está acontecendo, o que acontecerá na vida delas em relação ao problema que elas estão passando, saberem como agir. Qual é a diferença entre o meu escritório e a permanência jurídica? É que as orientações da permanência jurídica visando com que elas tenham um público que tenha acesso às orientações, a essas desmistificações, a saber o que está nas leis. As orientações têm um custo social, é um custo menor do que o escritório privado. E são consultas individuais? Absolutamente individuais, por causa do segredo da profissão. Isso é bem importante. Nós temos também, que eu acho que é uma facilidade, inclusive um acesso maior que as pessoas têm a nós, porque nós orientamos por telefone, por WhatsApp, pelo Zoom e presencialmente. Elas podem escolher a maneira de ter o acesso às informações, ao acesso aos profissionais, inclusive diminuindo o custo de trem. Sim, isso é muito importante. E diminuindo o tempo do deslocamento. Existem dias específicos? É periódico ou as pessoas podem marcar com vocês, independente do... Nós temos no nosso Instagram, sempre está anunciando lá na bio e também nos posts, são 2 vezes por mês, a cada 15 dias, e dependendo do caso, da nossa avaliação, eles são feitos fora
dependendo da urgência também, eles são feitos Fora fora dessas dessas datas, porque a gente não é fixo, o ser humano não tem problemas para resolver daqui no final do mês. Muitas vezes ele tem uma audiência para amanhã, para depois da manhã, e ele precisa ter o acesso, ao menos à informação, ele precisa ter acesso aos profissionais. A Sim. gente é flexível nesse sentido. Sim. E voltando um pouquinho para a questão do empreendedorismo, você acha, sendo há mais de 20 anos empreendedora na Suíça, que é um país que facilita ou promove o ambiente, que tem um ambiente de empreendedor, ou poderia melhorar? Quais são os seus pensamentos assim em relação a isso? É que a Suíça depende do quê? Se você fala de instituições públicas, é um acesso muito difícil, né? Eu vejo como um acesso muito difícil. Depende se são as comunidades eu acho que as comunidades elas podem ajudar os empreendedores no sentido da solidariedade. Sim. Em vez de eu comprar um produto numa loja, para dar de presente a uma amiga, eu compro um produto da minha amiga para dar um presente para outra amiga. Em vez de eu ir num restaurante do desconhecido, eu vou num restaurante do conhecido que está começando a empreender ou que se lançou no empreendedorismo, muitas vezes porque ele não teve a oportunidade de fazer um trabalho com um contrato de salário. Sim, então, nesse sentido, eu acho que as comunidades, elas são bem unidas e podem sempre se unir para ajudar outros membros da própria comunidade. Sim, sem dúvida. Eu concordo. E é algo que eu acho que quando você é verdadeiramente empreendedor, esse sentimento nasce e cresce em você, porque você precisa de pessoas acreditando e consumindo do seu produto. Então você também quer consumir o produto dos outros. É uma troca, é um ciclo virtuoso, né? E eu acho isso bem interessante. Você se coloca na situação dela. Sem dúvida. Eu chego a comprar coisas que eu não preciso. Eu não preciso, mas eu me coloco na situação da pessoa. E é uma mensagem, eu acredito no que você está fazendo. Sabe assim? Eu acredito no seu trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante. Não é só pelo valor, que é importante também o valor, mas eu acredito em você, segue em frente, assim, sabe? Eu acho que está embutida essa mensagem quando a gente... a gente estava no Café Oxitocinas antes e eu tenho aniversário de 2 amigas, e aí eu sabia que eu ia encontrar a Sara, né, da Gringa Biju. Eu falei, nossa, que oportunidade incrível, eu vou comprar os presentes para as minhas amigas com a Sara, linda, eu já falei com ela, pedi para ela trazer o que eu queria, e eu fiquei tão feliz, assim, sabe? E é maravilhoso isso, eu poderia ter comprado na Manor aqui embaixo, não, eu comprei da Sara, Gringa Biju, e com carinho, como ela preparou e tudo mais, assim, sabe? Eu me senti super feliz, assim, sabe? Porque é esse ciclo virtuoso que a gente precisa, né? Exatamente. Essa comunidade é muito importante mesmo. Exatamente. E eu te vejo assim, tem muito dinâmica, eu já falei isso várias vezes. Pra mim, tá? Na minha opinião, a Adriane é a jurista aqui na Suíça brasileira ou da comunidade lusófona que mais dinâmica, que ajuda as pessoas, que orienta, que participa assim de vários eventos idôneos, né? Porque para mim ela é uma referência, não só para mim, mesmo na parte da Suíça alemã, todo mundo sabe quem ela é muito movida nas redes sociais e não é só um conteúdo estético, é um conteúdo de qualidade, você aprende com ela. Muitas dúvidas que vocês têm e terão, consulte lá no Instagram da Adriane, que ela já responde várias perguntas. E ela tem esse cuidado de fazer essa curadoria de informações, a gente estava conversando sobre isso, né? Como é que você consegue conciliar tudo isso? Porque é muita coisa, né? Isso está no meu sangue. Está no meu sangue. Eu faço. Realmente, eu quem cuido das minhas redes sociais, eu respondo a todas as pessoas que me escrevem. É verdade. E eu falo sobre qualquer coisa, inclusive que o dia tá lindo. E realmente isso eu que cuido e eu gosto de dar informação, eu gosto de fornecer a informação.
Realmente, eu acho porque é um ideal meu, são os meus princípios, eu acho que as pessoas precisam de informação. Informação é poder, a gente se sente mais forte com a informação, a gente sabe aonde está andando, para onde vai, o que fazer. Então, realmente, sou muito missão, dinâmica, né? é uma missão, é o que está no meu sangue. E o dinamismo também. Eu me canso, claro, mas logo que eu estou descansada, o meu cérebro já começa a borbulhar, a criar, a ferver. E o que eu vou fazer agora? O que eu vou criar agora? O que vai se aproximar? É muito interessante. Eu acho que você bem fora da curva, porque quando a gente pensa, né, em advogado, jurista, pessoa da lei, a gente pensa naquela pessoa linear, né? E você é muito criativa e você consegue gravitar em diversas esferas, assim, né? Então isso é muito legal. É muito legal mesmo. Tem muitas pessoas, eu já até comentei, que devem estar assistindo a gente, que fizeram direito. E é um estudo que eu acredito que seja muito árduo, né? Porque além de tudo que você tem que estudar, depois para os advogados no Brasil que querem, né, seguir com a carreira de advogado, tem que fazer o exame da OAB. E aí depois muda para um país, tem que aprender a língua. O que você diria assim, para essas pessoas que querem seguir querem seguir na área jurídica, estão aqui acompanhando alguém ou vieram com uma outra oportunidade, mas gostariam de voltar? Eu conheço já algumas advogadas que moram aqui, não estão trabalhando, estão fazendo um mestrado, mas não sabem ainda como se colocar e gostariam de voltar a essa área jurídica porque é uma paixão, porque é um interesse, porque é um senso de justiça, um senso de ajuda, né, que elas têm, que elas gostariam de colocar em prática. Dá para trabalhar na área jurídica aqui na Suíça? Sim, dá para trabalhar. Mas a primeira coisa que a gente tem que dominar é o idioma. Sim. É o idioma que vai trabalhar. É a primeira coisa que vai fazer. Porque você vai ler, você vai escrever e você vai falar. E isso, não venha me dizer que a inteligência artificial vai substituir o profissional, que não é verdade. Nós temos que dominar essas técnicas, inclusive no argumento. Sim. E então a primeira questão, a primeira coisa a ser feita é trabalhar o idioma. Depois é a legislação suíça. Sim. Que pode ser que hoje tem várias ferramentas que a gente pode ter o conhecimento, inclusive o autodidata. Eu sou muito autodidata, eu aprendo sozinha, sempre aprendi na escola, desde sempre, eu sou mais autodidata do que ouvinte. Então, assim, dá. Então, primeiro é o idioma, em segundo lugar eu diria trabalhar a coragem. A coragem de se lançar, e em terceiro eu colocaria o estudo da legislação, que também tem que ter uma conjugação. Faz parte, não adianta a gente se iludir, né? Porque eu acho que deve ter gente que fala, eu falo inglês, quero trabalhar com direito internacional, mas as possibilidades de trabalho são muito escassas, né? Assim, para quem não fala o idioma do cantão que está morando, né? Praticamente é muito difícil. Você achar que vai ter um trabalho numa empresa multinacional e que vão te contratar aqui, você não falando a língua local, não entendendo da legislação local. Não. Aqui porque a gente vai interagir com os órgãos suíços, e os órgãos suíços trabalham nos idiomas oficiais da Suíça. A gente não trabalha em inglês na Suíça. Tem certas áreas da farmácia ou outras que se trabalha em inglês entre as pessoas, mas a área do direito, essa interação, ela é um dos idiomas da Suíça. Sim. Então você tem que dominar para trabalhar. Sim, sem dúvida. Você tem que escrever, você tem que ler. Saber interpretar o texto. Saber interpretar. Você tem que argumentar. Argumentar aqui. Com certeza. E chegando no final da nossa conversa,
Pensando assim, você tem não só essa veia empreendedora, esse jeito, você é corajosa, você vai atrás, você é dinâmica, criativa, sempre em movimento, que eu acho super importante. O que você diria assim para as pessoas que nos estão ouvindo, que tem uma ideia de negócio, não necessariamente na área das leis ou dos idiomas, mas que tem uma ideia de negócio e gostaria de empreender? O que você diria para ela? Coisa assim, ó, é que nós não temos apenas um talento na vida. Nós nascemos com vários talentos e a Suíça ela possibilita que a gente desenvolva vários talentos, porque muitas vezes na necessidade a gente começa um negócio num talento, ele não dá certo, começa um outro talento, não dá certo, mas nós temos a oportunidade de desenvolver vários talentos na Suíça. O que eu diria é, comece, se não deu certo, recomece. Não deu certo, recomece, porque a gente não sabe aonde vai estar o nosso caminho, Sim. O que está preparado para nós. Então comece, recomece, recomece e se lance com coragem, sem coragem. Busque informação de pessoas idôneas, né, que valem a pena, saibam aonde investir, né, os seus recursos, né? Exatamente. Converse, veja os exemplos, se inspire e pesquisem, tem tantos exemplos, tantas ideias já que a gente pode acessar na internet, converse com as pessoas, participe de ambientes propícios a isso, como é o Café Oxitocinas, por exemplo, né? Exatamente. E se não deu certo é porque outra coisa melhor vai acontecer. Sim, é algo que a gente tem que ter na cabeça, né? E às vezes a gente começa com uma ideia e essa ideia vai se transformar e vai virar num outro produto, num outro serviço, e tudo bem. Né? Faz parte do negócio. A gente não pode ter essa ilusão de que o que a gente planejou vai acontecer exatamente como a gente planejou. Né? As coisas mudam. Né? O aprendizado que nós tivemos, ele vai ficar e ele vai servir para o segundo empreendimento, que depois vai servir para o terceiro empreendimento. É Sem uma dúvida. constante evolução. Com certeza, com certeza. Ai, obrigada, Adri. Obrigada, deixa eu te dar um abraço. Então eu que agradeço. Isso, gente. Muito obrigada, Adriane, pela sua participação, por abrir assim a nossa mente, abrir o seu coração e dessa maneira abrir a nossa mente. E eu acho que assim é um voto de esperança, sabe, de possibilidades, né? A gente às vezes vê ela assim tão distante, jurista, advogada, fala francês super bem, mas é uma pessoa acessível. Conheço as redes sociais dela, conheço os serviços que ela oferece, que são muito importantes para a nossa comunidade. Obrigada.